go, make my body go, make our bodies higher and higher. Salve, salve, salve galerinha do Instituto Santa Terezinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de reflexão e troca de conhecimento com a graça de Deus. Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Que a luz do Espírito Santo de Deus possa vos abençoar, vos proteger e guardar hoje e sempre. Meus filhos, hoje nós vamos trabalhar o nosso livro de filosofia e dando continuidade a esse material filosófico que vem trabalhando nas aulas, anteriores. Hoje nós vamos trabalhar a partir da página 13, tá? Então nós vamos trabalhar hoje aí um corpo que convive. Então vocês já não esqueceram, que as nossas semanas anteriores nós estamos trabalhando a reflexão filosófica sobre o nosso corpo, Eu vou só relembrar aqui a nossa última aula, que tratamos lá na nossa aula 4, um corpo que fala, não foi isso? Então vimos a concepção dualista de René Descartes, aonde o René Descartes, trata a dimensão do ser humano enquanto a dimensão dual de uma dimensão duas substâncias, uma substância material e a outra imaterial. Substância essa que uma estava ligada ao pensamento, a imaterial, que é a alma, ela está relacionada com o pensamento, com os sentimentos. Já a segunda parte, que é a dimensão material, segundo ele, estava relacionado com as sensações, não foi isso? Vimos também na aula anterior a questão do ser humano enquanto em suas múltiplas dimensões. Discutimos a dimensão do ser humano enquanto um ser biopsicossocial, não foi isso? E concluímos aquela nossa aula com o ser humano enquanto um ser dotado de uma linguagem verbal e não verbal, não foi isso? Então falávamos sobre o corpo que era um alfabeto, o corpo que tinha uma linguagem própria. Então concluímos esses pensamentos, essa reflexão da aula anterior, discutindo sobre isso, tá? Então hoje nós vamos tratar do corpo enquanto o corpo que convive. Então nós vamos discutir essa relação, do corpo enquanto o corpo que se manifesta entre um contexto social, tá? Então a cultura, os meios, eles vão vão dialogar com o corpo e vão influenciar o corpo, assim como também o corpo, dialogando com esses meios, ele vai interferir, ele vai influenciar o contexto cultural e social. E vamos discutir também, que cada povo, cada local, cada cultura tem uma maneira própria de cuidar, de tratar, de se relacionar, de manifestar-se com o corpo, tudo bem? Então vamos fazer aí a nossa leitura de hoje do nosso texto, para que nós venhamos a melhor a compreender e a discutir essa temática, tudo bem? Então na tela. Refletir sobre nossas atitudes em relação ao corpo e conhecer melhor a sua linguagem são modos de incentivar a preocupação e o cuidado com ele. Essa reflexão pode apontar quais são os limites e as possibilidades para a nossa expressão por meio do corpo. Em diferentes culturas, povos e contextos, a preocupação com ele revela de maneira diversa. Ela pode ser observada em vestimentas que o escondem ou o mostrem mais, em pinturas corporais, em acessórios e enfeites, nas posturas físicas de uma pessoa perante as demais e assim por diante. Além disso, cerimônias, rituais e festas são momentos especiais em que esses detalhes são valorizados, mas eles também podem aparecer em situações cotidianas. Sendo assim, podemos dizer que a convivência social e as diversas manifestações culturais interferem nas condições e nas possibilidades de relação da pessoa com o seu corpo, das pessoas com os seus corpos. Pensando na sociedade em que vivemos,
Frequentemente, nossos referenciais de beleza física vêm das imagens que vemos, de personalidade que estimam ou de exemplos de pessoas que temos em nossa memória. Para construir essas referências, utilizamos alguns critérios como moda, empatia, simpatia, aprovação social, por exemplo. Por meio deles, identificamos nas outras aparências, comportamentos e experiências que gostaríamos de ter. Assim, algumas pessoas, além de modelos de beleza, tornam-se alvos de imitação, sendo copiadas nas maneiras de se vestir, de se comportar e de pensar. Até a forma de seus corpos tornam-se alvo de imitação, levando alguns a procurar alterar sua própria estrutura física, a fim de se parecer mais com quem é considerado modelo. Em certos momentos da história, as artes visuais serviu de propagadoras dos ideais de beleza física. Na atualidade, a publicidade, as propagandas, os meios de comunicação de massa é que desempenham mais fortemente esse papel. Sabendo disso, observe as imagens das obras de arte a seguir, comente com os colegas por que você imagina que elas serviu ou ainda serve de referência de beleza para o corpo humano em nossa sociedade. Essas duas obras pertencem ao mesmo período da história da arte, o Renascimento. Nele, os artistas valorizavam muito o ser humano e, de acordo com o pensamento denominado antropocentrismo. E para demonstrar esse pensamento em sua arte, respeitavam critérios de beleza que surgiram com os gregos na antiguidade clássica: o equilíbrio, a proporção e a harmonia. A criação de suas obras geralmente se inspiravam em personagens míticos e históricos considerados ideais. O objetivo era que as obras demonstrassem o modo como pensava que a beleza feminina e a masculina deveria ser, a fim de apresentar corpos perfeitos. Entretanto, os critérios utilizados pelos movimentos artísticos podem variar muito. Por isso, em outros momentos encontramos representações do corpo diferente das mostradas nessas obras, mas que também querem expressar a beleza humana. Além disso, do século XX até os dias atuais, as imagens de belezas que inspiram e servem de modelo para muitas pessoas não vêm da produção de pinturas ou esculturas. Elas são encontradas em cartazes, revistas, fotografias, nos meios de comunicação de massa, como a TV, o cinema e os meios eletrônicos. Pertencem a personalidades, pessoas famosas, modelos de propagandas, ídolos, os quais acabam ditando como deve ser o nosso corpo e a nossa expressão para sermos considerados belos. Por outro lado, mesmo em cultura que convive com os meios de comunicação de massa, é possível encontrar diferentes modelos de beleza. Afinal, seja pela faixa etária, seja pelo grupo social ou cultural, as opiniões podem variar, ocorrendo de nem toda a sociedade valorizar rigorosamente os mesmos critérios na escolha de um modelo ideal. Então, meus filhos, nós temos aí, não é, esse texto da página 13 que discute, não é, sobre a questão da evolução, né, da compreensão de como os corpos foram considerados belos, como eles são considerados belos, não é? E como cada povo, cada cultura tem uma maneira, não é, de lidar com o corpo.
Em algumas culturas o corpo ele é completamente, não é, oculto, ele é completamente coberto. Em outras culturas, não é, o corpo nem tanto, né, ele é mais exposto, tá? E nessa relação dos corpos, eles são muito utilizados nas questões dos ritos, não é, das festas, tá? Por exemplo, quando há um evento cultural, por exemplo, como uma festa junina, aqueles que participam, né, das danças, participam das apresentações, então eles se caracterizam, né, eles vestem uma vestimenta própria para aquele momento, para aquele evento, não é? Outras culturas pinta-se o corpo, não é? Então, cada cultura ela vai fazer uso desse corpo de uma maneira, não é, que fale, que passe a mensagem na sua linguagem, no seu contexto aonde está inserido, né? Então, por isso que os meios sociais, né, o corpo ele sofre a interferência do meio cultural, né, do meio social, tá? E com isso nós vimos e discutimos aí nesse texto que há aqueles incentivadores, não é? Há aqueles idealizadores de influências, de modelos de beleza, modelos de corpos, né? Que são considerados perfeitos. Isso desde quando o homem grego começou a elaborar conhecimento, começou a se preocupar, não é, com o corpo, começou a se preocupar com a beleza. Mas, de modo especial, o material de vocês vem tratar aí do período do Renascimento, né? Do modo especial, no contexto do antropocentrismo, aonde o homem passa a ter grande destaque, né? Aonde o homem passa a ser uma grande referência para o desenvolvimento do conhecimento, para o desenvolvimento, né, do conhecimento intelectual e artístico. Então, o que é que acontece? Vai acontecer grandes esculturas, não é? Belas pinturas que vão esculpir e vão pintar corpos humanos, né? Então, os corpos humanos vão ser tanto desenhados quanto esculpidos, levando em consideração, não é, um modelo de corpo perfeito, tá? E esse corpo perfeito, é lógico que a referência será, não é, as divindades, será os heróis, não é? Será os deuses, não é? Então, essa era o ideal que se passava nessas culturas, essa era o ideal que se passava nessas pinturas. E com isso, as esculturas e as pinturas, elas acabavam, não é, interferindo, elas passavam, não é, a mensagem. Então, elas faziam, não é, o comercial para que as pessoas fossem consideradas, não é, bonitas, fossem consideradas belas, não é? Então, se vocês forem procurar na internet, não é, os modelos de beleza no decorrer da evolução da história, vocês vão perceber que nem sempre foi o mesmo, tá? Então, cada tempo, cada cultura também existia um modelo de homem perfeito e existia um modelo de mulher perfeita, né? Mulher bela, mulher bonita, tá? Então, aí, não é, o termo dessa página de vocês 13 que trata aí, está em negrito, o antropocentrismo, é bom vocês aprenderem e assimilarem, né, que esse termo, isso daí não é uma valorização sobre o próprio homem. Então, se na cultura grega houve uma valorização das divindades, não é, houve uma valorização da própria natureza. Quando chegou no período medieval, houve uma grande valorização ao teocentrismo, né? Ao grande conhecimento teológico. Quando chega aí no Renascimento e Iluminismo, vai haver uma grande valorização do pensamento, né, antropológico, uma grande valorização ao homem, tudo bem? E aí, meus filhos, nós temos que entender que essa evolução, não é, de influência, de persistência de fazer as pessoas se enquadrar, não é, se buscar uma beleza, hoje nós sofremos muito mais essa interferência, não é? Porque hoje não é mais somente a arte visual, não é só mais a pintura e a escultura que interferem, não é, nos modelos
nos cria, né, modelos ideais de beleza, de corpos perfeitos. Mas hoje os adolescentes, os jovens, né, até muitos adultos sofrem aí uma carga de influência, né, uma carga terrível de informações, de modelo de corpo perfeito, modelo, né, de pessoas perfeitas. Então são os modelos criados pelas celebridades, pelos artistas, não é? Que vocês recebem aí hoje nos canais da vida, não é? Através dos outdoors, através das revistas, da internet, né? Então, hoje o que tem de adolescente não gostando do seu corpo porque não é parecido com o corpo do seu ídolo, né, ou da sua personalidade favorita dos meios de comunicação. Mas não deve ser assim, tá, meus filhos? Porque há diferentes formas de beleza, não é? Cada um de nós temos a nossa beleza própria, não é? Não há uma beleza unificada, tá? Ninguém é igual a ninguém, ninguém tem todas as belezas, não é? Então você pode ter um corpo perfeito, né? E ter uma interioridade que não seja tão bonita, não é? Você pode ter a parte do corpo que você ama, não é? Que você gosta que o outro não gosta. Então sempre nós temos que saber nos equilibrar e, por cima de tudo, né, nos aceitar e nos amar como nós somos, tá? Só assim, se você se aceitar, se você se amar, só assim você vai se tornar, não é, pessoas, quem sabe, que venha também influenciar novos comportamentos, né, influenciar novos padrões, novos modelos, não é, de aceitação social, cultural, a partir de quando você aceitar como você é, tudo bem? Então você é uma pessoa bela, você é uma pessoa linda e você não deve querer ser outra pessoa além daquilo que você é, tá? Nós temos que nos espelhar a um ídolo, né? A uma pessoa que tem um bom comportamento, uma boa atitude, uma boa expressão, temos, tá? Servir como inspiração, mas para querer eu deixar de ser quem eu sou para ser ela, jamais, tudo bem? Então é isso, meus filhos. Beijo no coração, fique com Deus e até a próxima. Shalom.